Olá, irmãos. Estamos aqui para darmos sequência às nossas devocionais. Abra comigo aí a Bíblia, a Palavra do Senhor, no livro de Êxodo, e nós continuaremos a refletir um pouco sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o 6º mandamento, que está no capítulo 13, está no capítulo 20, versículo 13. Mencionei equivocadamente aqui, é capítulo 20, o versículo aqui é número 13. E esse mandamento aqui é o não matarás, é o 6º mandamento, né? Nós já vimos os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito a uma relação direta que o homem guarda com Deus, né? Qual era o dever dele diante do Senhor. E vimos a partir do 5º mandamento aquilo que o homem deve guardar, seguir e obedecer com relação ao seu próximo. E já observamos que isso também é um compromisso, é um dever que decorre do primeiro dever, do primeiro compromisso, da primeira obrigação, que é de se submeter a Deus. E então chegamos a esse mandamento aqui, que diz: não matarás. Quando a gente olha para o verbo que foi utilizado aqui, essa palavra específica, ela tem uma pegada muito forte, que não é tão somente não matarás, é não assassinarás, né? Ela traz uma carga assim, de uma intensidade que aponta para aquela intenção, aquilo que a gente costuma chamar de dolo, né? Quando você busca realmente atentar com o fim de destruir, de interromper, de colocar fim à vida do ser humano. Então, pode ser que você encontre com alguma versão cuja tradução seja justamente essa: não assassinarás. E o que é importante aqui? Qual que é o princípio que está estabelecido, irmãos? É justamente o princípio que aponta para o alto valor que a vida humana tem. E a vida humana aqui é tratada com tanto valor que a pena para quem cometesse a violação desse mandamento era justamente ser morto, era a pena de morte. Algumas pessoas têm até alguma dificuldade com isso. Permita-me abrir um pequeno parênteses aqui. Algumas pessoas têm muitas dificuldades com isso, porque pensam assim: olha, mas como que se pode falar em pena de morte, se a própria Escritura diz aqui: não matarás? E de fato, no capítulo 21, logo no versículo 12, você encontra a disposição, o preceito de que aquele que violasse esse mandamento seria morto, como punição. A gente vai ler isso aqui no versículo 12 do capítulo seguinte, capítulo 21. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Então, algumas pessoas veem uma certa incoerência no texto bíblico, mas deixe-me apenas dar um pouco de atenção a isso antes da gente prosseguir com o nosso objetivo, só para que a gente não fique pensando que há incoerência no texto bíblico. Não existe incoerência alguma. Por que não? O que a gente precisa entender, irmãos, e aqui é importante essa explicação, até para nos ajudar na interpretação bíblica, que a gente precisa distinguir aquilo que é um mandamento que é dado para mim enquanto indivíduo, enquanto ser humano, coisas que eu enquanto pessoa preciso acatar, me submeter, que é o meu dever perante Deus, é a forma como eu tenho que viver e me relacionar com o próximo. E aí entra então esses 10 mandamentos, que é aquilo que o indivíduo tem que obedecer, ou seja, ele não deve assassinar, ele não deve matar, ele não deve atentar contra uma outra vida humana. Isso aqui é dito para o indivíduo. Agora, quando você chega no capítulo 21, o que Deus está dizendo vai ser observado pela autoridade constituída. Não é o indivíduo em si, mas é uma autoridade que tem a responsabilidade de cumprir leis e de aplicar a pena. Ou seja, não é o próprio indivíduo fazendo justiça com as próprias mãos. Seria hoje, na nossa estrutura, seria o Estado, Tanto que quando a gente olha para a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, quando ele faz a menção às autoridades constituídas, ele vai se referir a elas como ministros de Deus, ou seja,
servos de Deus. Então ele reconhece que a autoridade constituída, né, ela está ali para cumprir um papel. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente lidar com a Escritura. E até algumas críticas que as pessoas fazem, você percebe que é fruto tão somente dessa dificuldade, dessa percepção equivocada. Então, por isso é que existem essas duas disposições. Uma que diz não matarás, e uma outra que diz quem matar será morto. Porque uma é aquilo que os indivíduos devem obedecer, e outra é aquilo que a autoridade deve executar, é a aplicação da lei. Agora, apenas voltando um pouco mais para esse aspecto que eu acabei de falar, a lei, ela nesse contexto, ela está apontando para essa penalidade severa, essa penalidade máxima, que é a penalidade capital de morte, justamente porque a perspectiva de justiça que nós encontramos na Escritura é aquele senso de equilibrar a balança, de retribuir o mal na exata medida que o mal foi praticado. Então a ideia é que um atentado contra a vida humana, ele atentou e destruiu algo tão precioso que nenhuma pena será justa se não for exatamente na mesma medida do bem que foi destruído. Daí a razão da pena de morte. Então, embora alguns, quando olham para esse texto do Antigo Testamento, pensam que é um texto que dá pouco valor à vida humana, porque aplica a pena de morte, na verdade é o oposto. Na verdade, o raciocínio que subjaz, né, a toda essa estrutura é o da valorização. O ponto de dizer, o ser humano vale tanto que se você destruir a vida dele indevidamente, se você atentar contra a vida dele e destruir, a pena para tal ato vai exigir de você o que você tem de mais valioso e que vai se equiparar, que é a tua vida. Por que eu estou dando atenção a isso? Porque o princípio desse mandamento é a valorização da vida humana. E agora que eu já fiz essas distinções para evitar confusões e interpretações equivocadamente, vamos nos focar no texto, no princípio do mandamento, que é a valorização da vida humana. E por que a vida humana é tão valorizada, irmãos? É porque o ser humano é uma coisa, né, assim, sui generis no universo de per si, ou seja, ele por si só, ele tem alguma coisa muito valiosa nele. Não. Aquilo que dá significado e propósito para a vida humana é uma coisa só. Não é o quanto a gente ganha, não é o status social, não é a quantidade de amigos que a gente tem, não é a quantidade de seguidores nas nossas redes sociais e de curtidas e likes que as nossas postagens e fotos recebem. Não. A única coisa que dá valor e significado para a vida humana é o fato de termos sido criados à imagem do nosso Criador. Fomos criados à imagem de Deus. Então o valor que nós temos, ele é emprestado, ele é recebido do nosso Deus por ter nos criado à imagem dele. Por isso a vida humana é tão preciosa. E quando esse mandamento estabelece para que não se atente contra a vida humana para destruí-la, aí a formulação é não assassinarás, e normalmente as traduções dizem não matarás. Embora o mandamento está estabelecido de uma forma negativa, né, apontando algo que você não deve fazer, o princípio impõe também fórmulas positivas. Porque quando você entende o princípio da lei, que é esse de proteger a vida, de reconhecer a sublimidade, o grande valor que a vida humana tem, então a gente entende pelo princípio da lei que o importante para se cumprir esse mandamento não é apenas não matar, não assassinar, mas é importante também valorizar a vida, preservar a vida, velar, né? Zelar pela integridade física, pela proteção do outro ser humano. Então esse mandamento nos desafia não apenas a não destruir a vida do outro, mas ele também requer de nós que tenhamos disposição para proteger e para promover ambientes onde a vida humana floresça com segurança,
com integridade física e moral. Quando a gente entende isso, isso muda a nossa forma de lidarmos com o outro. Isso muda a nossa forma de lidar com as nossas estruturas sociais, com as opções por modelos econômicos, por gestões públicas, enfim. Quando entendemos isso, nós entendemos que precisamos orar, nos dispormos e trabalharmos para que a vida humana seja poupada, seja favorecida, para que as pessoas não sejam apenas salvas de homicídios ou de destruição da própria vida, mas para que elas também tenham dignidade e possam viver protegidas. E quando a gente chega nesse ponto agora, a gente precisa parar e fazer algumas reflexões sobre como que nós temos encarado a nossa responsabilidade na sociedade onde estamos plantados. Então, tire um tempo agora, ore, reflita quais têm sido as suas opções nos últimos anos, como que você tem se comportado. Eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui, que está assistindo esse vídeo, imagino que não matou ninguém, mas a questão não é só atentar contra a vida, a questão é ter também o aspecto positivo desse mandamento, que é o da preservação, da valorização da vida humana, da disposição do nosso coração de ser um instrumento de Deus para promover o bem-estar daqueles que estão ao nosso lado. Porque todo ser humano, não importa a opção que ele fez na vida dele, os caminhos que ele escolheu, ele é um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Individualmente, da nossa parte, a nossa disposição tem que ser sempre aquela de promover a vida. Esse mandamento é direcionado aos indivíduos. Esse mandamento não está posto para que nós organizemos as nossas leis dessa forma. Não, está posto para que nós organizemos a nossa vida pessoal dessa forma. Não é coisa para a gente transferir para o Estado e falar, o Estado não pode... Não, vamos parar de pensar no Estado, vamos pensar em nós. É um mandamento que diz que eu é que tenho, enquanto pessoa, eu é que tenho que ter essa disposição de ser um agente, um instrumento, que não só não faz opções que destroem, mas que faz opções positivas, que ajudam a promover a vida e a proteger o próximo, sempre olhando para o próximo como aquele que foi criado à imagem de Deus e que é digno de receber toda a atenção e todo o nosso carinho e respeito. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e que te ajude a cumprir esse mandamento e a viver para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.